iniciar. Estão me escutando bem? Tá. Então, vou dar uns recados do IPSE, que está aberta as inscrições para o curso de pós-graduação, né, que é de formação em psicoterapia de orientação psicanalítica, né, que tem as duas modalidades, tanto online como presencial, e também está com vagas abertas para os vários grupos de estudos que a instituição tem, e se tiverem interesse, qualquer informação podem chamar ou pelo WhatsApp do IPSE, da secretaria, ou pelas redes sociais. Então, esses são os recados, né? Então, iniciar, então, falando sobre a aula aberta, né? Que a aula aberta em referência ao Dia da Consciência Negra, né? Com o título Relações Raciais e Sofrimento Psíquico, um olhar psicanalítico sobre as consequências do racismo. A Alba Lúcia Desan, né? Estou lendo o teu nome completo ali no vídeo, né? Que eu tinha essa Alba Desan. A Alba, ela é psicanalista, psicóloga, mestre em psicologia clínica e cultura pela Universidade de Brasília, especialista em teoria psicanalítica pela Universidade de Brasília e coordenadora do Espaço Winnicott de Brasília. Então, tá, Alba, contigo a palavra. Obrigada, Denise. Obrigada, Soraya. Obrigada ao IPSE por esse convite. Obrigada a vocês que estão aqui hoje. Eu confesso que eu estou bem surpresa e com o coração palpitando, é muita responsabilidade. Mas estou feliz por estar aqui, por que essa possibilidade, esse convite me fez retomar os meus estudos sobre negritude, racismo, psicanálise. E eu estava me recordando essa semana que a última vez que eu falei sobre isso foi exatamente no IPSE, no ano passado. Eh, e eu precisei desse tempo, desse um ano, para dar uma descansada, porque é um tema tão árduo para gente que não só trabalha, mas vive esse sofrimento no nosso dia a dia, vive essas consequências do racismo, vive essa violência racista no nosso dia a dia, não é uma coisa teórica, é efetivamente uma coisa prática, é uma coisa que nós vivemos na carne. Então, eu me dei conta do tempo que eu precisei para dar uma respirada e voltar. Então, eu agradeço profundamente o convite que vocês me fizeram, a possibilidade de retomar a esse tema que me é tão caro. Eh, Quem me conhece sabe que eu falo pra caramba, então o que que eu fiz? Até para tentar não falar tanto, ou não me perder na minha própria fala, eu fiz um texto e eu vou tentar, seguir esse texto até para eu poder ter um controle do meu próprio tempo, da minha própria língua, e a gente poder ter tempo, um tempo maior ao final para a gente poder conversar, poder discutir, as coisas que forem faladas. E para começar, eu queria passar tocar uma música para vocês, compartilhar um vídeo com vocês, de uma música que vai falar um bocado sobre aquilo que eu quero explanar um pouco hoje, tá? A música é de um sujeito chamado MV Bill, e ele faz uma composição, literalmente, ele compõe a música dele com alguns trechos de uma música da Sandra de Sá, que é muito conhecida pra gente. Eu gosto bastante dessa música, eu acho ela bastante instigante, eu acho que é um pontapé inicial bem interessante para a gente começar a pensar sobre essa temática. Bom, para começar essa nossa conversa, eu gostaria de pensar a respeito de um elemento do título que eu sugeri e que o IPSE aceitou, que é essa expressão questões raciais. Eu não sei se vocês sabem, mas raça é um conceito ou uma ideia totalmente fictícia. Em si mesma, raça é um conceito completamente inexistente. Trata-se de uma construção que eu considero pseudocientífica, datada do final do século XIX e usada para justificar a superioridade de um povo ariano europeu
sobre outro povo não europeu. Seguindo este pensamento, o psicanalista Michael Rustin afirma que o termo raça remete tanto a uma categoria vazia quanto a uma das formas mais destrutivas e poderosas de classificação social. A ambivalência se coloca aí, né? Os atributos relativos à raça são aqueles que têm menos poder para explicar qualquer diferença significativa entre as pessoas. As diferenças raciais são superficiais e se resumem à aparência e à estética corporal, forma e característica. Dito de outra forma, usar esse argumento racial, esse conceito racial, equivaleria a uma criança virando para outra criança e xingando essa criança boba, feia, chata. É isso. Não tem força de argumentação nenhuma. Não diz nada. Boba, feia, chata não diz nada. Só diz que a criança está com raiva, né? Mas em termos, de raça, em termos raciais, das questões raciais, em termos de racismo, é impressionante como um conceito tão vazio, tão desprovido de profundidade, de argumentação, tem a força que tem, né. O próprio Michael Rustin, ele apresenta um ponto importante na sua argumentação, e essa argumentação está no livro O Mundo A Boa Sociedade e o Mundo Interno, tá. É um livro que está traduzido para o português e ele é bem interessante. Este mesmo psicanalista, ele apresenta um ponto importante. As diferenças raciais dependem, e eu, friso aqui, de uma definição dada pelos outros. E as mais poderosas definições desse tipo são as definições negativas. Por se tratar de diferenças marcadas pela raça, sendo tão superficiais no que diz respeito às qualidades humanas que descrevem, podemos conceituá-las como mito ou antimito, ou seja, não comporta outras diferenças. Enquanto eu pensava nisso, me veio à mente o trecho de uma música chamada Negração, Negra, Ação, Negração, bem interessante, que diz o seguinte, é só um trechinho dela. Me construí na negação do que eu sou, reconstruí negra e ação. Hoje eu sou. Olhei para o jornal, não me vi. Olhei para a revista, cadê? Dizem que eu nasci para servir. Vou mostrar que foi para vencer. Enfatizo aqui a observação feita, pelo Michael Rustin, de que as diferenças raciais dependem de definições que são atribuídas a um sujeito por outro sujeito. Vamos nos lembrar que esse mito da superioridade racial surge a partir do encontro do sujeito europeu com um outro sujeito não europeu, quando da saída do sujeito europeu do seu continente e encontro com sujeitos diferentes de si em outros continentes. Diante da surpresa da existência de outras pessoas que eram diferentes, coloca-se em cena para ambos os sujeitos o desafio de encontrar uma forma de se relacionar com este novo que se apresenta. Infelizmente, ao invés de estabelecer um relacionamento com estes diferentes e fruir das possibilidades de enriquecimento que existe no contato com o outro, o sujeito europeu optou pelo domínio, pela subjugação do outro. Além disso, esse sujeito europeu, quando sai do seu território, ele leva consigo a violência, que antes se restringia à sua própria casa. Mas para manter a casa em paz, a guerra precisou ser levada para outro lugar, para o território encontrado. Tal como o funcionamento psíquico que projeta no outro aquilo que é rejeitado em si mesmo, o europeu projetou no africano aquilo que lhe era repulsivo. Desta maneira, ao sujeito africano foi atribuído tudo aquilo que aos olhos europeus seria abominável, ficando este, o sujeito europeu, imbuído tão somente
daquilo que lhe era agradável. Esse foi o pensamento colonial, né. Ah, é precisamente ao projetar tudo aquilo que seria abominável no outro, desumaniza-se o outro. E a desumanização dos povos encontrados vai, então, justificar a subjugação. O outro encontrado é tratado como um objeto, não como um ser humano. É precisamente neste contexto que surge a construção ideológica de que existe uma raça que é superior à outra. Fato é que, mesmo passados tantos anos, ainda que saibamos hoje que não existe isso que se chama raça, os efeitos do racismo existem e se mostram poderosos e acachapantes. São efeitos sociais e psíquicos de uma violência que nos atravessa sistematicamente todos os dias. É só abrir os sites de notícias ou agentes diversas nas redes sociais para a gente descobrir que não dá para ter um dia de paz nesse país. A ênfase que eu estou dando aqui neste momento a respeito do encontro da dessa dessa noção de raça, de racismo se dar a partir do encontro entre 2 pessoas, acontece a partir da influência de um amigo franco-marroquino, Tammy Ayush, que me relembrou esse dado, esse aspecto que muitas vezes nos passa batidos, né. Apesar de que a gente sabe disso, desse aspecto relacional do racismo, a ênfase sobre isso me passava batida, e eu acho que para a gente pensar em termos psicanalíticos isso é extremamente importante. Então o Tamir me lembrou sobre essa questão, quando ele afirmou que o racismo acontece no encontro com o outro. Dito de outra forma, nós precisamos realmente nos lembrar que o racismo acontece nas relações interpessoais. Por que então esta ênfase? Porque nos constituímos todos, do ponto de vista psíquico, a partir da relação que nós estabelecemos com o outro. É o olhar do outro que nos confere um lugar no mundo, que nos permite ser no mundo, que nos confere a condição de sujeitos. Ora, se o racismo acontece na relação com o outro, quais são as implicações que existem aí? O Brasil, ele sempre teve um orgulho imenso, até hoje, de se considerar uma democracia racial, um país miscigenado, no qual pessoas de todas as cores e credos convivem na mais perfeita ordem e harmonia. Eu tenho até amigos negros, afirmam aqueles que se consideram insultados quando apontados como racistas. Ou então conclamam a máxima de que todos nós temos a nossa origem na África. Na prática, contudo, sabemos que falas como essas não passam de bravatas e que não se sustentam em 2 segundos de conversa. Eu diria, e como eu sou meio desbocada, eu digo mesmo, que essas pessoas deveriam viver algumas horas, como as pessoas negras vivem. Vivendo 2 horas como pessoas negras, volta, e a gente volta a conversar sobre essa questão. Aguentem o que a gente aguenta e depois a gente conversa, né. Fato é que a farsa da democracia racial no Brasil cai por terra e escancara o racismo nosso de cada dia quando temos a coragem de encarar os números que diferentes pesquisas nos trazem. Em todas as minhas falas, eu gosto de trazer esses números, porque eles me dão prazer, muito pelo contrário. Eles me provocam extremo sofrimento. Porque são números muito duros, são dados muito duros e eu vou compartilhá-los com vocês aqui. Mas eles constituem a nossa história, constituem o nosso passado e constituem o nosso presente, nos constituem. Por isso eu compartilho.
O dia 27 de outubro é marcado por ser o Dia Nacional de Mobilização pró-saúde da população negra. O objetivo de termos um dia como este no calendário é alertar a população a respeito das desigualdades raciais existentes na saúde pública e os efeitos devastadores do racismo estrutural na saúde física e psíquica do sujeito negro. Que dados nos são apresentados a partir dessa perspectiva? Doenças como anemia falciforme, diabetes mellitus, hipertensão arterial e complicações na gravidez afetam de forma desproporcionalmente maior a população negra no Brasil. A mortalidade materna entre mulheres negras é maior que a mortalidade materna entre mulheres brancas. Durante os anos da pandemia, entre 2020 e 2022, 63% das mortes entre mulheres foram de mulheres pretas e pardas. 63%. A maior parte dos novos casos de tuberculose pulmonar registrados em 2022 no país foi em pessoas autodeclaradas negras. A gente usa o critério do IBGE. Indo de 56,6%, um registro de 2012, para 63,3% de pessoas negras contaminadas com tuberculose pulmonar. No caso de registro em pessoas brancas, a tendência foi inversa, ocorrendo redução no número de casos. A cada 10 casos de suicídio entre jovens com idades entre 10 e 29 anos de idade no Brasil, 6 casos são cometidos por jovens negros. A probabilidade de suicídio entre jovens negros é 45% maior do que entre jovens da mesma faixa etária brancos. Dados preliminares de um estudo conduzido pela Fiocruz sobre perdas fetais, partos e nascimentos no Brasil entre 2020 e 2022 indicam que adolescentes, mulheres negras com mais de 35 anos e usuários do SUS e mulheres com menor escolaridade enfrentam maior risco de sofrerem violência obstétrica. Segundo ponto. Atlas da Violência 2024, publicado agora em julho pelo IPEA. Sempre nos deparamos com questionamentos sobre a existência do racismo no Brasil a partir da sua denegação e da suposta horizontalidade jurídica existente no nosso país, que garante, por lei, igualdade de direitos e oportunidades entre indivíduos negros e brancos. Vide a infeliz declaração feita antes de ontem, véspera do Dia da Consciência Negra, pelo prefeito de uma cidade no centro do Rio Grande do Sul, chamada de Lermando de Aguiar, sobre a inexistência do racismo na cidade, justificando, assim, o cancelamento do feriado ontem e jogá-lo para frente para o dia 23 de dezembro. Coisa que não ia acontecer, é óbvio. Mas a criatura tem o disparate, a ousadia, a cara de pau, passou óleo de peroba na cara para ir dar a entrevista e dizer: para que ter feriado da consciência negra? Não tem racismo aqui na cidade. Segundo o Atlas da Violência de 2024, um dos indicadores que colocam em xeque essa construção e evidenciam na prática que a exclusão tem uma dimensão racial são os dados acerca da vitimização de pessoas negras pela violência. Que dados são esses? Em 2022, 76,5% do total de homicídios registrados no Brasil foram de pessoas negras. Repito, 76,5% das pessoas assassinadas em 2022 eram negras. Isso representa uma taxa de 29,7 homicídios para cada 100 mil habitantes. No caso de pessoas não negras, essa taxa é de 10,8.
É uma diferença brutal. Entre 2012 e 2022, houve uma redução na taxa geral de homicídios. Por quê? Porque houve uma redução da taxa de homicídios de pessoas não negras, enquanto a taxa de homicídios de pessoas negras subiu. Na média, houve uma redução, tá? Porque o número de homicídios de pessoas não negras diminuiu. A atual política, ah, de proibicionismo e guerra às drogas não deixa de ser um instrumento de opressão e violência estrutural. Enquanto o objetivo declarado da campanha Não às Drogas é retirar as drogas de circulação, o objetivo que de fato se apresenta é de retirar pessoas indesejáveis de circulação. De acordo com o IPEA, existe um viés social e racial na criminalização de pessoas por tráfico, que são processadas por pequenas quantidades de drogas apreendidas, em sua maioria, em abordagens de policiamento ostensivo em via pública ou com entrada em residências sem prévio mandado judicial de busca e apreensão. Abordagens de policiamento ostensivo diz respeito ao policial que não foi com a cara de um sujeito e resolve abordá-lo, para saber se aquele sujeito está portando alguma coisa, tá? Esse é o critério, gente. Dos sujeitos criminalizados nessa situação, 68% são negros. 53,9% são jovens e negros. 41% dos réus foram alvo de busca domiciliar sem mandado judicial. Trata-se de moradores de bairros pobres, cuja população é composta majoritariamente por pessoas negras. No que diz respeito ao homicídio de mulheres negras, em 2022, do total de homicídios de mulheres registrados pelo sistema de saúde, 66,4% é de mulheres negras. As mulheres negras têm 1,7 vezes mais chances de serem vítimas de homicídio que as mulheres não negras. Com relação ao perfil racial de pessoas LGBTQIA+, vítimas de violência, 55,6% são pessoas negras. Terceiro e último ponto que eu utilizo. Dados do relatório Pele-Alvo, mortes que revelam um padrão, da Rede de Observatórios de Segurança entre 2023 e 2024. Esse relatório contempla dados apresentados por 9 estados do país: Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro e São Paulo. O objetivo desse relatório é quantificar, é dar uma noção de quantas pessoas são mortas por violência policial, tá? Ou seja, quantas pessoas são mortas por agentes do Estado. Em 2023, em média, uma pessoa negra foi morta a cada 3 horas e meia, todos os dias. No total, em todo o país, ao longo de todo o ano, 2.782 pessoas negras foram mortas em ações do Estado, ou seja, mortas por agentes de segurança do Estado. Segurança para quem? Em operações policiais, cerca de 4 pessoas negras foram mortas todos os dias ao longo do ano passado. O mesmo relatório aponta que 243 crianças e adolescentes entre 12 e 17 anos foram mortas em ações policiais.
Isso expõe a média de cerca de 2 crianças negras mortas por policiais a cada 3 dias. 243 crianças entre 12 e 17 anos mortas no ano. É muita criança. Pelo menos 7 pessoas negras foram mortas pela polícia a cada dia nos 9 estados monitorados pela rede de observatório. O total de vítimas contabilizadas não, esse dado não é. Ah, de todos os homicídios cometidos por agentes públicos do estado, 87,8% do total de mortos nesses 9 estados, sobre os quais se faz o relatório, 87,8% eram pessoas negras. Há um padrão que se mantém desde que o relatório é produzido. O padrão de pessoas mortas por agentes de seguranças é constituído pela população negra jovem, em sua grande maioria. Isso significa uma morte a cada 4 horas pelas mãos de agentes de uma instituição que, idealmente, deveria zelar pela vida. Os dados disponibilizados revelam que o público jovem é o mais vitimado pela letalidade resultante da ação policial. Ainda que o maior índice dessa letalidade na faixa etária seja concentrado nos jovens entre 18 e 29 anos, adolescentes entre 12 e 17 também engrossam essa estatística. O Rio de Janeiro registrou a morte de uma criança entre 0 e 11 anos pelas mãos de agentes públicos no ano passado. As mortes de pessoas negras abaixo de 17 anos mostra como as políticas de segurança empregadas desconsideram os efeitos perversos a que estão suscetíveis, pautando-se somente no número de apreensões e prisões, desconsiderando o direito e preservação da vida. Hoje, as políticas de segurança adotadas nos estados tiram vidas, traumatizam famílias e interrompem histórias. E o perfil desses alvos é bem nítido: os negros. A pele negra é a pele alvo. O discurso de que os negros são mais vitimados por serem a maior parte dos cidadãos é uma falácia, pois os números mostram que a proporção de negros mortos pela polícia é muito maior em relação ao total da população negra nesses estados. É no contato com esses números que nos deparamos efetivamente com a realidade extremamente perversa do racismo no nosso país. Não existe democracia racial. Eu acredito que a gente precisa dar um tempinho e pensar a respeito de uma questão terminológica que me dá que me angustia muito quando eu escuto algumas falas, e confusões que se faz a respeito de alguns termos que são utilizados. E esses termos são racismo, discriminação e preconceito. São coisas diferentes, e a gente precisa ter noção dessa diferença. Segundo a Audre Lorde, racismo é a crença na superioridade inerente de uma raça sobre todas as outras e, portanto, no seu direito à dominância, seja ela manifesta, seja ela não manifesta. Segundo a Lélia Gonzalez, o racismo é uma construção ideológica cujas práticas se concretizam nos diferentes processos de discriminação racial. É um discurso de exclusão, sendo perpetuado e reinterpretado segundo os interesses daqueles que dele se beneficiam. Segundo a Isildinha Nogueira, racismo é a desconstrução, é a inferiorização do outro. Racismo, discriminação e preconceito são termos constantemente confundidos e muitas vezes tomados como sinônimos, o que é um erro. Discriminação tem relação com segregação, com separação, afastamento, isolamento. É um dispositivo do racismo, mas não é racismo. É um dispositivo dele.
A discriminação não implica em destruição. Quando a destruição tem lugar, aí já não é mais discriminação, é outra coisa, tá? Preconceito é um juízo de valor pré-concebido sobre algo ou sobre alguém que se pauta em uma opinião baseada em vozes na cabeça de quem está emitindo aquela opinião, ou seja, sem nenhum fundamento, sem nenhum conhecimento, sem nenhuma reflexão. É tão somente um pré-julgamento. Então vamos lembrar que racismo é relação de poder. Racismo diz respeito a manda quem pode, obedece quem tem juízo. Racismo é a destituição da humanidade do outro, tá? Racismo é violência, racismo é destruição. E eu trago, para ajudar a gente a pensar em algumas coisas, uma das pensadoras mais influentes do nosso país sobre essa questão do racismo, do feminismo, do sexismo, da constituição da sociedade brasileira, que é Lélia Gonzalez. Para Lélia, o racismo se constitui como a sintomática que caracteriza a neurose cultural brasileira. Aí ela fala para a gente, né? Ou, em outras palavras, a neurose cultural brasileira tem no racismo o seu sintoma por excelência. Lélia afirmava isso porque, para ela, e eu tendo a concordar com ela, o mito da democracia racial que nos atravessa é a própria denegação do racismo no Brasil. Peço licença, Lélia, por um minutinho e faço um parêntese para citar Kabengele Munanga. Basear a busca e a construção da identidade negra na atualmente chamada cultura negra é problemático, pois, em nível do vivido, outros segmentos da população brasileira poderiam lançar mão da mesma cultura. E nem todos os negros que, no plano da retórica, cantam a cultura negra, a vivem exclusiva e separadamente dentro de um contexto brasileiro. Assim como não existem brancos vivendo exclusiva e separadamente uma cultura dita branca. Aqui, no Brasil, os sangues se misturam, os deuses se tocam e as cercas das identidades culturais vacilam. Acrescentar-se-á o perigo da manipulação da cultura negra por parte da ideologia dominante branca, quando a retórica oficial se expressa através das próprias contribuições culturais negras no Brasil, para negar a existência do racismo e reafirmar a proclamada democracia racial. Já ouviram aquela expressão, tem branco no samba? Pois é. A ideia, tanto da Lélia como do Kabengele, é que a cultura brasileira como um todo é atravessado pelas influências negras africanas, em todos os seus aspectos, da língua à comida, das músicas à dança, das brincadeiras à estética. Por exemplo, o pretuguês. O pretuguês, diz Lélia, é uma influência linguística na construção da nossa linguagem, do nosso próprio modo de falar o português, a nossa entonação, a nossa ritmicidade, nossas palavras que não encontram correspondência com o português de Portugal, mas têm correspondências com o Iorubá, com o Nagô. As músicas, as danças, o sistema de crenças, as comidas, tudo isso, diz Lélia, é encoberto pelo véu ideológico do branqueamento. É recalcado por classificações eurocêntricas do tipo: isso é cultura popular, isso é folclore nacional, que minimizam a importância da contribuição negra. Eu lembro que até algum tempo a capoeira era criminalizada. O batuque era criminalizado. Negros que batucavam eram presos, eram vagabundos, até o momento em que o branco resolve fazer batuque. Aí tá tudo certo. O branco pode, o negro não. O negro vai para a prisão.
se toca batuque. Os efeitos da classificação racial estabelecida pelos europeus durante os séculos XV e XIX persiste ainda hoje. O europeu sempre se colocou em um lugar superior aos demais povos, considerados selvagens e primitivos. Esse primitivo tem uma ideia completamente diferente do primitivo winnicottiano, tá, gente? Completamente diferente. Essa pseudo-superioridade nos acompanha, por exemplo, nas produções acadêmicas. Quando consideramos o modelo ariano europeu superior, e, oi, psicanalistas, podemos citar textualmente autores do Velho Continente. Não que eles sejam ruins, não que eles sejam descartáveis. Não é disso que se trata. Mas sequer conhecemos os autores brasileiros. Quantos autores negros que trabalham com a psicanálise no Brasil você consegue citar de imediato? Entendeu? A ideia de superioridade e civilidade versus selvageria foi estabelecida de forma unilateral pelo europeu, e essa classificação etnocêntrica, ou seja, que traz uma visão de mundo própria da pessoa que considera sua sociedade, sua nação, seu país, seu grupo étnico superior aos demais, tudo meu é melhor do que o outro. Justificou e permanece justificando o uso da violência e da destruição. Racionalizou-se os atos de violência em nome da crença ou do mito de uma superioridade europeia. Estou sendo redundante, sei disso. Atingiu-se um ponto no qual a violência chega mesmo a não parecer violência. Olha que enlouquecedor isso. Mas sim uma real superioridade na qual o sujeito colonizado é alienado. Veja-se os exemplos de complacência religiosa, pois se acreditava que o sujeito negro não tinha alma e salvá-lo, convertendo-o ao cristianismo, era uma obrigação do bom sujeito branco europeu cristão. Vemos que ainda hoje esse pensamento, essa violência, se perpetua na rejeição e demonização da religiosidade de matriz africana frente a conclamações de que o Deus cristão é o único Deus possível e salvador do mundo. Mas daqui a um mês, 40 dias, vai estar a galera no dia 31 de dezembro vestindo branco e pulando onda. Cristãos, dia seguinte estão na missa. O etnocentrismo sobre o qual Lélia falou acima revelou ao mundo diferentes faces de um mesmo racismo. De um lado, um racismo explícito ou aberto, no qual a segregação dos grupos não brancos foi contundente. Estados Unidos, África do Sul. A ideia, nesses casos em que houve o apartheid ou segregacionismo, era manter a pureza racial branca preservada. E, com isso, consequentemente, a identidade racial se mantinha muito forte. De um lado, o grupo branco, de um lado, o grupo negro, e a gente vê que, por exemplo, em sociedades dos Estados Unidos, na sociedade negra dos Estados Unidos, nos, as pessoas negras nos Estados Unidos têm uma noção de racialidade muito diferente da nossa. Só que a gente tem a mania de copiar o povo, né? E haja discussão sobre questões raciais negras seguindo o modelo norte-americano. O povo não para pensar, né? O povo não pensa. Tem muita coisa interessante sendo discutida pelas pessoas negras, pelos intelectuais negros, pelas mulheres negras norte-americanas. Tem! Angela Davis está aí para mostrar isso para gente. Maya Angelou também, tá? Só que a gente tem que ter filtro, a gente tem que pensar, né? Tem muita coisa que não diz respeito à vivência da negritude pelo brasileiro. Isso causa sofrimento, gente. Eu tenho aqui no consultório uma situação de uma moça que foi, uma moça branca, que foi cancelada, totalmente cancelada, e sofre efeitos disso exatamente por uma questão de distorção de compreensão de branquitude versus negritude
Porque pegaram um pensamento específico da cultura negra norte-americana e aplicaram sem o menor critério aqui no Brasil. Isso é muito grave, isso é muito sério. A gente precisa pensar a respeito dessas diferenças. Como eu falei lá no começo, e como o Winnicott nos diz, como Freud nos diz, como, enfim, nos dizem, como a psicanálise nos diz o tempo todo, as diferenças, elas podem ser complementares. A gente cresce nas diferenças. É no contato com o outro que a gente vai crescer, né? Não é sendo papagaio de sei lá eu quem, né? Enfim. De um outro lado, diz a Lélia Gonzalez, existe o racismo disfarçado, ou aquilo que ela chama, e que eu adoro essa terminologia que ela usa, racismo por denegação, no qual prevalecem as teorias da miscigenação, da assimilação e da democracia racial. É esse tipo de racismo que transborda no Brasil e faz com que a identidade negra seja solapada, estilhaçada, arruinada, destruída. A ideia predominante do racismo por denegação é a de que todos são iguais perante a lei. Portanto, todas as pessoas negras e brancas têm as mesmas oportunidades e chances de crescerem na vida. Pensamento meritocrático? Oi, né? Na prática, contudo, vemos que essa máxima é tão somente uma formalidade, letra morta, pois que o sujeito negro permanece sendo mantido no seu devido lugar, que vem a ser o lugar da subalternidade, graças à ideologia do branqueamento, a qual se torna mais eficaz do que qualquer norma vigente em qualquer lugar do mundo. A ideologia do branqueamento, segundo a Lélia Gonzalez, reproduz e perpetua a crença de que as classificações e os valores do Ocidente branco são os únicos verdadeiros e universais. O resultado disso é a destruição da identidade racial negra, com o desejo do sujeito negro pelo embranquecimento, a negação da sua raça, da sua cor, da sua cultura, da sua história, da sua religiosidade, da sua estética. Portanto, o racismo é um sistema de dominação que coloca de um lado a superioridade branco-ocidental e de outro a inferioridade negro-africana. Como reafirma Munanga, ser negro é ocupar o lugar de exclusão. A violência do racismo e sua prática despoja o legado histórico, a dignidade, perdão, a história e a contribuição para o avanço da humanidade em termos filosóficos, científicos, artísticos e religiosos. É, pirâmides do Egito. Se a gente fala, nossa, que obra monumental, que sociedade incrível, que contribuições incríveis os egípcios nos trouxeram. Nossa, realmente eles eram fundamentais. Olha, eles eram africanos, não foram os ETs que fizeram as pirâmides. Provavelmente vocês já ouviram essa argumentação. Quando localizam Egito na África, não foi o egípcio, não, foi o ET. Foi o ET, aquele ET para quem o povo rezava lá nos pneus, com o celular voltado para cima. Pois é, eles desceram aqui e formaram as pirâmides. É isso. É esse tipo de violência, tá? Ser negro é ser excluído. Excluído, inclusive, da condição que o faz humano. O lugar ocupado pelo corpo negro é o lugar dado pelo outro de forma praticamente cristalizada. Quando a gente fala, e provavelmente vocês já escutaram muito isso, ao invés de falar sujeito negro, muitos de nós usamos a expressão corpo negro. E nós fazemos isso propositalmente. Por quê? Falar de corpo negro é falar de alguém que não é visto como um sujeito, sequer como um ser humano, mas sim como um alvo a ser abatido. E não há diferença se esse alvo é uma criança, adolescente, adulto, homem ou mulher. O que lhe coloca no lugar cristalizado de alvo é a cor da pele. O negro é visto e muitas vezes se vê
tão somente como um objeto parcial, pois existe no mundo regido pela violência racista tão somente como uma pele, que tem a cor errada, pois que é escura. E quanto mais escura, mais defeituosa, mais errada, maior o alvo que ela carrega. No contato com o ambiente social, o sujeito negro é violenta e sistematicamente invadido, não podendo experienciar esse ambiente social a partir do exercício da sua onipotência. Estou sendo extremamente winnicottiana, tá, gente? Não há um espaço para brincar, porque o sujeito negro precisa se preocupar em sobreviver, não havendo nem tempo, nem espaço para viver. Quando a importância da sua história é negada, seus costumes criminalizados, sua expressão religiosa demonizada, sua estética ridicularizada, o olhar que o sujeito negro tem sobre si é colocado em xeque. Nossos corpos não têm sequer a possibilidade de vivenciar uma elaboração simbólica, posto que estão sendo constante e violentamente atacados de forma concreta. Repito, somos alvo. Somos vistos como peles, cabelos, bundas, lábios. Não nos relacionamos com um mundo no qual podemos confiar, porque este mundo, o tempo todo, deseja nos matar. Instituições que deveriam idealmente nos proteger, nos matam. A bala nunca está perdida, pois que sempre alcança um corpo negro no caminho. É uma situação traumática em constante repetição. Como não falar em uma lógica mortífera? Quando adere ao ideal do branqueamento, Lélia Gonzalez se refere ao negro jabuticaba, o sujeito que é negro por fora e branco por dentro. Não estaria o sujeito negro sucumbindo à vivência no mundo a partir de um falso self? Sendo não aquilo que ele tem de potencial para ser, mas aquilo que supostamente o outro deseja que ele seja? E não seria essa vivência uma defesa para tentar sobreviver? Novamente, não falamos de viver no mundo, mas de sobreviver nele, ou de tentar sobreviver. A exclusão social de pessoas negras leva à sensação de não pertencimento. A violência sistemática do Estado, no combo assassinatos e encarceramento em massa de pessoas negras, leva ao medo e à ansiedade. A falta de representação positiva em espaços de poder, mídia e cultura contribui para uma baixa autoestima e reforça a sensação de invisibilidade. Ao invés do eu sou, a gente tem o eu não sou. Em uma sociedade dominada por racismo e por denegação, Lélia diz que a força cultural se apresenta como a melhor forma de resistência. Felizmente, nos últimos anos, começamos a ver a expansão de movimentos que subvertem a lógica histórica do lugar do negro. A ideia da coletividade vem ganhando força. De fato, expressões culturais importantes vêm ganhando lugar e nos devolvendo a voz. Para mim, um lugar de refúgio e de abastecimento e reabastecimento vem sendo a música. Ela conta a nossa história, dá voz aos nossos desejos, embala os nossos momentos felizes e tristes. Penso que seja importante pensar que no nosso país a identidade negra se constitui também sobre uma história que contém sofrimento, humilhação, exploração e etnocídio. Não falar sobre esses aspectos é perpetuar a lógica de relacionamento com sujeitos parciais, pois é negar uma parte importante de cada um de nós, parte esta que nos trouxe até aqui, que nos faz ser quem somos, que nos movimenta a sonhar com dias melhores no futuro. Para negar um passado doloroso é desrespeitar os nossos ancestrais, aqueles que pavimentaram os caminhos sobre os quais hoje nós pisamos. Ao integrar todos os aspectos da nossa história, pensamos no sentido daquilo que Lélia Gonzalez propôs como sendo a amefricanidade. A integração de todos os nossos aspectos individuais e coletivos é o que nos constitui, é o que constitui a nossa identidade.
É o que nos constitui pessoas negras no Brasil, pessoas negras na América do Sul, pessoas negras na América Latina. É isso que nos faz americanos. Eu fecho a minha fala da mesma forma como eu comecei, com uma música. Uma música que fala sobre a dor que uma violência racista provoca, mas também fala da esperança em um futuro melhor para as próximas gerações. Música essa que ganhou o Grammy Latino. Alba, eu estava aqui há um ano atrás quando tu falou e eu nunca tinha te ouvido antes, né? E desde aquele momento, assim, eu passei a te seguir por aí. A distância, mas te seguir por aí. E como é profundo isso que tu trouxe. Tá meio assim, tá que nem tambor aqui dentro, ecoando. E como é importante. Muito obrigada. A sensação que eu tenho é que ter pessoas como tu, assim, né, trazendo esse espaço mesmo que precisa às vezes descansar, porque faz muito além do que a gente sabe muito mais e tem muito mais potencial para muito mais coisas. Às vezes a gente precisa descansar para voltar à guerra, porque realmente não há paz um segundo. Mas o que me ecoa aqui é, sabe quando tu encontra, parece que tu tá muito longe de casa e quando vê tu encontra uma pessoa querida e dá aquele quentinho no coração? É assim que eu tô me sentindo agora. Obrigada. Acho que a ideia de Ubuntu é essa, né? Nós por nós. É essa ideia da coletividade que, que vem sendo resgatada, de nos encontrarmos. Nos encontrarmos, se eu coloco no começo que o racismo é um encontro perverso, né? O encontro que a gente promove é um encontro, é esse encontro que dá o quentinho no coração, que nos permite crescer, que nos permite trocar, que nos permite brincar, no melhor sentido winnicottiano do termo. Que bom te encontrar de novo. Boa noite. Eu abri o microfone só para agradecer algo a sua fala. É muito, é muito bom e é muito importante ouvir uma pessoa e uma profissional tão maravilhosa, inteligente, sensível como você, falando de maneira tão brilhante, compartilhando as suas leituras, a sua reflexão, as suas pesquisas. Obrigada por compartilhar. É, Ainda que seja difícil, e é muito, todos os dias. Obrigada por ter tirado um tempo para vir compartilhar o que você está pensando e o que você, né, tem feito e pesquisado. A gente agradece muito pela sua força, né, de estar aqui, de ser, dar uma esperança mesmo de que a psicanálise pode seguir um bom caminho. Sempre que eu te ouço, eu tenho essa pontada de esperança, assim. Acho que coisas boas podem vir aí pela frente. Então, muito obrigada. Oi, Alba. Eu vou entrar aqui. Eu estava esperando a Denise distribuir as falas, mas como o pessoal está falando, eu vou entrar aqui porque eu fiquei bastante emocionada. Bom, primeiro, eu acho que tem vários aspectos assim na tua fala. Primeiro que é bom te reencontrar, né? Eu acho que é a terceira vez que tu vens ao IPSE para falar sobre esse tema, né? Então é muito bom esse reencontro, fora outros que a gente já teve, né? Então eu queria te agradecer assim muito, porque a tua fala sempre nos faz refletir, né? E eu acho que não só refletir, a gente poder, enfim, eu acho que poder pensar o que mais a gente pode fazer, mas eu, enfim, isso é uma outra parte que eu quero falar.
eu achei muito importante tu trazer números, porque números, né, eles nos colocam, eles colocam no nosso, né, na nossa frente, esfregam no nosso rosto, né, o que acontece no Brasil, sabe? Acho que, né, tu foste, né, nos colocando assim, né, frente às taxas, né, que existem da mortalidade, do quanto o negro fica, né, como frente, né, frente na batalha, né. E, e outra coisa que eu acho importante, que eu acho que é algo que quando tu falaste, eu pensei assim, eu vou falar sobre isso, né, que é essa questão, né, dessa denegação que a gente vive, né, de dizer que o Brasil não é racista, né, e de que a mesma palavra, né, a mesma frase que tu usaste, não, eu até tenho um amigo negro, como se isso fosse uma justificativa. Então, quer dizer, que tem uma coisa que ela é muito, muito, muito lá embaixo das pessoas se darem conta, né, do quanto o racismo é estrutural. E eu acho que só o fato de todos nós reconhecermos que somos racistas, né, na medida que nós nos constituímos assim. Então, isso é estrutura. Então, no momento que a gente reconhece isso, eu acho que talvez possa haver alguma modificação em algo. Então, tem muito trabalho para ser feito. Eu acho que esse nosso encontro de hoje, assim, eu acho que é um grãozinho de areia, talvez, né, que a gente está tentando, né, acho que o Ipsi tem tentado fazer, né, mas eu acho que assim, para que as pessoas possam se reconhecer, né, como racistas e daí talvez poder, né, ir em busca de alguma modificação ou se reconhecer em como é que enxergam o outro, né, o diferente, enfim, teria muito mais coisa para falar, mas eu vou deixar espaço para os outros porque tá avançado da hora também. Muito obrigada mesmo por nos fazer pensar. Como a Anne falou, nem entrei aqui, que foi acontecendo de uma forma tão natural, né? Mas já tem, né, Alba, as pessoas, a Alba é sempre muito bom escutar, ela sempre deixa a gente impactada, né? Tem que ter um tempo, assim, para poder digerir, né? Tudo que tu traz. Mas tem a Soraya e a Anne Egídio aqui inscritas. Não sei quem é que colocou primeiro. Pode deixar a Anne falar primeiro, depois Ah, eu falo. tudo bem, pode falar. Aparece na ordem, pode falar, Soraya. Fica à vontade. Isso, a ordem. Estão me escutando? Então, pois é, eu já conheço a Alba de anos, né? Já te ouvi, né, Alba, em diversas ocasiões no IPSE, né? Como a Anne lembrou, foram 3 vezes, fora do IPSE, nos encontros Winnicott, né? E é incrível, assim, eu sempre fico impactada, né? Sempre fico assim e parece que dessa vez mais ainda, porque eu acho não só essa questão que a Anne traz dos números, né? Mas achei assim de uma profundidade o que tu traz, o que tu trouxe, assim, e eu só tenho que te parabenizar por todo o teu estudo, né? Todo o teu estudo, todo teu conhecimento que tu também adquiriu, que eu acho que tem a ver com a tua experiência, mas também com teus estudos, enfim, com tuas leituras, né? E, e eu te ouvindo, pensei, nossa, é tudo isso, e acho que a Alba tem razão, né? Como a gente precisa pensar sobre isso, que no nosso cotidiano, às vezes, a gente não enxerga, né? Passa batido, né? Ao mesmo tempo, eu fico pensando assim, né? Desse movimento que teve no país, que é a primeira vez que teve o feriado, né? Então, acho que isso também abriu, assim, um espaço para pensar e para falar mais sobre isso. Eu acho que o feriado, eu acho que foi é uma oportunidade também de refletir, olha, por que o feriado? Não, tem um sentido esse feriado, né? Tem toda uma construção aí histórica, né, até chegar no feriado. E eu queria dizer também o quanto, assim, a gente se sente feliz como no IPSE, de saber que nós introduzimos esse assunto,
numa disciplina do curso, né? Então, assim, ó, hoje a gente chama de aula aberta porque é uma aula, enfim, que é um tema que foi introduzido no nosso programa do nosso curso de formação, né? Então, a gente fica feliz de ter dado esse passo, porque eu acho que estava gritante a necessidade da gente falar sobre essa questão tão histórica, tão marcante, pouco falada, e como eu falei antes, né, de que às vezes a gente não se dá conta e a gente precisa se dar conta mais, muito mais, assim. Com a tua fala, acho que fica muito claro. Só tenho que te agradecer, Alba, a tua rica contribuição, a tua profundidade, né? Então, acho que a profundidade, eu acho que tem sido a tua marca, né? Tem sido uma constante, assim, cada vez mais, assim, do que eu tenho te escutado. E das várias vezes que eu te escutei, sempre tem algo novo, né? Era isso, não vou me alongar, porque tem mais pessoas querendo falar, vamos dar espaço. Tem a Anne e a Lana, eu acho que elas falam, depois tu finaliza, né, Alba? Sim. Bom, boa noite a todas. Obrigada, Alba. Eu te conheci num evento que eu ia participar do Winnicott e acabei não participando, mas eu tenho o livro e li seu texto e fiquei muito feliz de saber que tem mais psicanalistas aí falando dessa questão, né? Acho que o Brasil precisa, a psicanálise brasileira precisa se debruçar sobre essa questão, não só os psicanalistas e psicanalistas negros e negras, né? Acho que a psicanálise brasileira precisa olhar um pouco para essa violência que funda o nosso país e que vai se repetindo, né? Mas eu não vou me alongar, porque tem um monte de coisa que eu anotei aqui que eu queria falar, mas como você é winnicottiana, e, e eu fico muito, quando eu estou trabalhando com o Winnicott, eu fico muito pensando no espaço potencial, né? Que ele fala, que ele preconiza. E sempre quando eu penso em espaço potencial, eu fico pensando, você mencionou aí que 230 crianças negras são mortas, não sei que período por ano, né? Um dado aí do IPEA. Mas eu fico pensando num outro tipo de morte também que ocorre com as crianças negras, pela quantidade de nãos que muitas vezes as mães negras são obrigadas a dizer para os seus filhos para protegerem da morte. E aí eu sempre fico com essa questão, como é que fica esse espaço potencial, né? De uma criança que muito cedo precisa ser dito para ela, não corre, não fala alto, uma série de interditos que uma criança negra experimenta. Então, uma questão para a gente pensar em algum momento, né? Como é que fica essa morte simbólica também dessas crianças, né? Era isso. Muito obrigada, viu? Adorei te conhecer aqui pela telinha. A Lana? Oi, gente, vocês me escutam? Sim. Sim, certo. Eu tô, assim, tá ecoando ainda a fala da Alba. Na verdade, eu tô conhecendo você hoje e acho que eu vi um post do Paim e eu acompanho ele há um tempo e aí me inscrevi, assim, imediatamente. Então, um prazer te conhecer, ainda mais também por ser um unicotiano, assim, me senti muito contemplada pela tua fala. Além de agradecer, eu fiquei pensando muito também, o seu corpo ele se presentifica, né? Assim, não é só a sua fala é mais uma extensão assim do seu corpo e talvez da sua genialidade. E eu fiquei pensando assim na gente enquanto psicanalista, da gente muitas vezes precisar recriar um dispositivo clínico a partir do nosso corpo, né? Não sei, assim, é uma coisa que eu venho estudando, eu venho procurando os meus pares, né, nessa comunidade psicanalítica brasileira, né, nessa psicanálise mais brasileira, de pensar como é que a gente recria esse dispositivo clínico, né, essa escuta, de pensar a constituição da subjetividade, mas a gente também, enquanto corpo negro, e muitas vezes enquanto corpo periférico, né,
que aí também entra outras questões. E a outra coisa que eu fiquei pensando, assim, eu vou pegar um pouco da história da Anne, que ela falou do espaço potencial, assim, desse brincar na clínica, né? Eu acho que como é que a gente brinca também, às vezes, se a gente pode brincar, quando eu digo brincar, de tipo assim, como é que a gente se movimenta dentro da clínica, recebendo muitas vezes, e aí a clínica a gente pode pensar, a clínica em qualquer lugar, né? A escuta clínica, é, de como é que a gente brinca com os elementos, se muitas vezes esses elementos que chegam a nós são elementos só de violência, né? De destruição, assim. E não sei, assim, essas perguntas foi que ecoaram em mim. E queria dizer que eu fiquei muito feliz quando tu colocou o JP, eu fiquei emocionada. Eu fiquei cantando aqui, porque a primeira vez que eu escutei essa música, eu chorei, assim. Parece uma oração para a gente, sabe? E é isso, prazer te conhecer e vou te acompanhar com certeza. Obrigada. Desculpa me estender. Eu posso falar rapidinho? Não consegui achar minha mãozinha aqui. Oi, Débora. Oi? Posso Pode falar falar. rapidinho? Pode Tá, ter a Letícia também, daí tu fala e depois tá, a Letícia, daí acho que a gente finaliza com a Alba, né, em função. Tá. tá bom. Alba, primeiro, muito bom te ouvir. Tava com saudade, já te ouvi algumas vezes nos encontros Winnicott, né? E assim, o pessoal comentou sobre os números e os números não mentem. Então, achei super relevante, assim, tu trazer esses dados para nós, dados atualizados, enfim, né? E fiquei pensando nisso, assim, nas orientações que têm que ser dadas para as crianças negras. Lembro de um seriado em que os pais, então, pegavam um menino quando ele estava crescendo, já explicavam para ele que ele não podia correr, para ele deixar as mãos à mostra se a polícia, né, tivesse por perto. E são questões que a gente vivencia aqui também. E tem uma parte, agora alguém comentou aí, citou o Paim, do livro Racismo e Psicanálise. Eu queria ler só um trechinho, né, que é bem importante, que ele traz assim sobre a experiência com 3 pacientes negros, né? Então, o André não sabe ao certo a que grupo ele pertence. Ele vivencia situações de preconceito como constantemente negros experimentam. Mas, por outro lado, não tem a cor da pele tão escura e ainda detém um poder econômico superior à maioria da população negra, atenuando a estatística. Onde se localizar? Assim como ele, também não sei, mas cumpro o papel mais importante da nossa dinâmica. Respeito sua voz, mesmo que ele próprio não saiba o que ela diz. E ao respeitar, preencho a condição de que todo tratamento analítico deve ser conduzido na privação e na abstinência. Então, como às vezes é difícil também reconhecer esse lugar, né? Era isso, a tua sensibilidade é incrível em nos tratar um assunto tão importante. Parabéns. No momento que eu abri o microfone ali, eu tava, sabe, precisando, porque eu tava transbordando, né? Mas, escutando aqui vocês e assim, refletindo um pouco sobre algumas falas, eu não sei se tu poderia trazer um pouco, Alba, do como furar essa bolha que invisibiliza isso que acontece todo dia, a todo momento, e as pessoas ainda não conseguem enxergar. E ainda pessoas que têm debaixo do braço, né, digamos assim, a ética, a estrutura dos direitos humanos, de promover dignidade a toda e qualquer pessoa. Como é que a gente fura isso para que não fique só no novembro ou só nas pessoas negras trazerem, né, esses dados? Como é que a gente faz para que, de fato, as pessoas queiram... E as pessoas eu estou trazendo para um todo, mas se a gente é da área da promoção da saúde, né, da construção da subjetividade, o que faz para a gente, né, dar esse... Obrigada. Bom, Alba, acho que tu precisava quase de mais uma aula, né, para
Acho que sim. São tantas coisas Só um tão minutinho, Denise. instigantes. Tem vários comentários no chat muito legais. A gente pede para as gurias da secretaria te enviar depois, Alba. Super Bem, obrigada. eu ia Super comentar que obrigada. tem muitos elogios e comentários bem importantes aqui. Ah, por favor, me mandem, eu gosto de lê-los todos. Eu vou, inclusive, deixar aqui no chat o meu telefone também, meu WhatsApp, quem quiser fazer contato, meu e-mail, estou super à disposição antes de começar. Estou super à disposição, quem quiser conversar, quem quiser trocar, só mandar sinal de fumaça. Vou tentar responder o mais breve possível, porque faladeira do jeito que eu sou, a gente fica até amanhã e eu acho que fica fácil, né? Tentar ir pela ordem, Letícia, eu vou falar no final. Vou aproveitar e falar no final. Bom, obrigada, Anne, obrigada, Soraya, porque de fato vocês foram as que primeiras me fizeram o convite lá em 2021, se eu não estou enganada, para falar no IPSI. Eu tive um privilégio que eu vou carregar para o resto da minha vida, que foi dividir a fala com o Inácio, né? Ali foi o primeiro contato que nós tivemos e depois disso nos tornamos amigos, de fato, é alguém que eu respeito profundamente, com quem eu aprendo muito, de fato. Eu, eu já fui muito criticada por trazer esses números nas minhas falas, sabe? Mas eu faço questão de continuar trazendo-os, porque eu acho que isso que vocês falaram, o número da forma. O número traz uma realidade que é irrefutável. E esses números, eles fazem parte da nossa história mesmo. Alguém falou, acho que foi a Anne, foi a Anne, a violência que funda o nosso país, ela continua estruturando o nosso país, né? O racismo, ele nos estrutura, de fato, a todos nós, até pelo projeto de branqueamento, né, que nós temos, pelo genocídio do negro, pelo Pacto da Branquitude, enfim, eu poderia falar de várias coisas. Então, eu acho que isso dá um contorno para o que nós falamos, de fato, e é um contorno incontestável, porque, de fato, se tem a denegação do racismo, isso provoca, essa denegação, ela provoca o desmentido, que é enlouquecedor. O desmentido é enlouquecedor, gente. Não é modo de dizer, ele é enlouquecedor. Porque coloca o sujeito naquela posição, não, então quer dizer que eu estou vendo chifre em cabeça de cavalo? Quer dizer que nada disso aconteceu? Quer dizer que eu que sou errado da história? Quer dizer, e eu falo em primeira pessoa, quer dizer que eu é que sou a chata? Quer dizer que eu sou insuportável, tão insuportável que eu estou me lembrando da minha adolescência, que todo mundo vai ao cinema no final de semana e ninguém me avisa, ninguém me diz que foi ao cinema. Nossa, eu devo ser muito chata. Eu sei que eu sou chata, eu sei disso, eu tenho consciência. São muitos anos de análise, são muitos anos de divã, e eu consigo integrar esse aspecto da chatice dentro de mim. Mas perceber que não é porque eu era chata. É porque eu era a única negra ali naquele grupo. E aí, Débora, te escutando, até trazer essa fala do Paim, né, do Inácio, é, um outro braço meu de estudo é exatamente sobre o pardo, sobre o sujeito negro de pele clara, que é onde eu me identifico, inclusive. Né? Eu não sou lida, jamais, eu não sou lida como branca. Não tem nem como, né? Mas eu sou uma mulher negra de pele clara. A Anne, por exemplo, claramente, a Carla, claramente, que eu consigo ver aqui, a Alana, eu arrisco dizer, são mulheres de pele, a Ana Paula, são mulheres de pele mais escura do que a minha. Portanto, a violência que elas vivenciam é de outra ordem, mas eu também vivencio uma violência racista, sempre vivenciei. Mas aí a gente se pergunta, peraí, mas quem sou eu?
quem sou eu? A que grupo eu pertenço? Aonde eu estou nessa palheta de cores? Esse é um questionamento meu que acompanha um questionamento que eu me fundamento aí para pensar sobre isso no pensamento do Kabengele Munanga, ele quando pensa a construção da identidade negra no Brasil. Eu acho que ele faz um estudo importante, né? E pensar sobre isso, pensar sobre essa clínica, eu não penso em termos de abstinência, apesar de que eu acompanho o Inácio e consigo saber do que ele está falando. Eu gosto de pensar a clínica com pacientes negros, e isso vale para quem me fez a pergunta sobre crianças também, enfim, mas eu acho que tem um complemento, a partir do olhar da clínica do testemunho. A clínica do testemunho, ela tem toda uma história que eu não vou tecer aqui, mas eu escuto os pacientes negros que eu tenho aqui na clínica, como eu fui escutada também pela minha analista, a partir dessa pegada da clínica do testemunho. Eu sou testemunha daquilo que o paciente está dizendo, né? E eu trago uma discussão sobre isso, eu não sei se foi esse o texto que a Anne leu, nos seminários mineiros, né? Foi esse. Eu trago um desenvolvimento disso, e aí eu vou vender meu peixe, num livro que foi recém-lançado pela editora Zagodoni, Atendimento Psicanalítico das Relações Raciais. É um livro que foi organizado pela Fabi Vilas Boas, né? E eu sou uma das coautoras. E eu trago de novo a questão da clínica do testemunho, e eu desenvolvo um pouco mais essa temática lá, né? Eu me vejo efetivamente testemunhando aquilo que aquele paciente está trazendo. E foi muito interessante escutar isso que foi que vocês colocaram, o corpo negro presentificado. De fato, eu não tinha pensado sobre esse aspecto, né? De que eu tenho esse outro corpo vivo. E é muito curioso como o meu supervisor, ele tem me chamado muita atenção para isso. Você imprime vida na clínica. O meu corpo, ele imprime vida na clínica. Eu vou começar a pensar melhor sobre isso. Obrigada. Acho que foi a Anne que colocou essa questão. Não tenho muita certeza, não sei se foi. Enfim, desculpa, se não foi a Anne, se foi a outra pessoa, me perdoe. Acho que foi a Alana. Foi a Alana que colocou. Obrigada, Alana. Você está me fazendo. Agora eu que vou sair com a cabeça aqui soltando fumaça. De fato, quando a gente se apresenta na clínica, numa clínica psicanalítica que historicamente no Brasil é branca, a gente se apresenta como um diferente e como um objeto de identificação e talvez como um objeto de esperança. Eu também posso pertencer àquele lugar, a esse lugar, né? Isso é uma coisa extremamente importante. Com o meu cabelo crespo, com a minha pele negra, com a minha pele mais escura, vocês não estão vendo, mas também a minha pele tatuada, eu tenho muitas tatuagens, que é uma característica, inclusive, não é generalizada, mas é uma característica do sujeito negro também, usar muitas tatuagens. Enfim, com toda a única coisa que eu não uso realmente são objetos religiosos dentro do consultório, isso eu não uso. Mas saiu do consultório, eu coloco as minhas guias. Então, é o corpo que se objetifica, que vem trazendo uma outra coisa, né? Com relação ao espaço potencial comprometido pelos nãos, eu escutei semana passada, conversando com um amigo, que o destino do racismo é a morte. Seja ela a morte concreta, seja a morte simbólica. Quando a gente permite a construção de um espaço potencial, de um espaço transicional, a gente consegue produzir com o paciente um espaço de transformação. É isso que eu vejo.
É assim que eu percebo. Então, muitas vezes, da porta do consultório para fora, a gente escuta o não. Não faça isso, não faça aquilo, não ande dessa forma, não seja assim, não seja assado. Meninos, então, escutam isso, né? Os meninos, os homens negros escutam isso a rodo, né? Ok, aqui dentro, o que que a gente vai fazer? Como é que a gente vai transformar esse não? Essa música do JP, e eu concordo com você, acho que foi a Alane que falou que chorou, né? Eu sempre choro com ela também. É, ela é de uma força, porque ele traz uma situação de racismo, no meu peito a mesma dor que afoga, faz lembrar tudo o que eu sou. Que essa pele marrom suba o tom se for preciso. Quantas vezes nós não nos paralisamos diante de uma violência racista? A gente não consegue responder, porque a nossa vivência é interrompida. Simplesmente por isso. A nossa vida é interrompida, né? E quando o JP traz essa outra possibilidade de transformar, não só o JP, o Emicida, ele fez isso, ele continua fazendo isso em todo o trabalho dele. É um trabalho de transformação. O trabalho do Emicida, quando a gente pega numa ordem cronológica de tempo, é um trabalho lindo de transformação. Lindo, 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 de coletividade, de vivência coletiva, de ancestralidade. Então, eu acho que resgatar esses aspectos no espaço potencial, no espaço transicional, é poder transformar nãos em potências de vida, em esperança de vida. Eu acho que esse também é o nosso papel dentro da clínica. É fazer com esses pacientes que estão atravessados pelos nãos, pelo ódio, pelo medo, pelo trauma, poder construir um outro espaço de ressignificação, poder pensar, né? E Soraya, você colocou uma coisa muito importante, o feriado dá um lugar. Foi a primeira vez que nós vivenciamos o feriado nacional do Dia da Consciência Negra. Aqui em Brasília, inclusive, nós não tínhamos. Brasília não tinha o feriado do Dia da Consciência Negra. E quando a gente abre as redes sociais, ou ontem, quando a gente abriu as redes sociais, ela estava inundada. Inundada. E isso foi incrível. Foi incrível. Ainda que a gente ainda tenha que travar discussões óbvias, de obviedades, mas você tem razão, dá um lugar, faz pensar. Brasília, pela primeira vez, e a Ana Paula pode me corrigir se eu estiver errada, Brasília, pela primeira vez, teve uma concentração de shows incrível. Eu nunca vi. Essa semana teve tanta coisa acontecendo aqui em Brasília, e isso marca, dá um contorno, dá um lugar, dá voz. Eu acho que é isso, sabe? É como furar falando, tendo voz, falando todos os dias, sabe? Não se calando, divulgando um trabalho sensacional como o do JP, por exemplo, como o da Lineker. O álbum da Lineker, o Caju, tá lindo, como divulgando literatura negra, né? Divulgando pensamentos psicanalíticos de pessoas negras. Agora, no último congresso da FEPAL, se eu não estou enganada, eu sempre confundo as instituições, gente. Houve um dia inteiro de discussões sobre a temática do racismo. E foi incrível. Eu fiquei sabendo, eu não fui, eu fiquei sabendo, foi incrível, absolutamente incrível. E eu concordo com a Lélia, a cultura é uma forma de resistência. É uma forma de resistência. E é pela cultura,
é pelos elementos culturais, eu acredito muito nisso. Aí eu fecho com o Winnicott sempre. E vocês sempre vão ver música nas minhas falas, nos meus textos, sempre vão ver literatura nos meus textos, porque é aí que a gente fura. A Bienal do Livro de São Paulo de 2025 vai ser fundamentada numa frase de Conceição Evaristo. Salvar o fogo ganhou o Jabuti. O Jefferson Tenório está com um livro lindo falando sobre cotas. É assim que a gente vai furar a bolha. É assim que a gente vai furar a bolha. Eu não sei se eu conseguia responder todo mundo. Me perdoem se eu não consegui responder todo mundo. Alba, com certeza tem muita coisa ainda para te falar, né? Mas a gente até já estourou o tempo, né? E que nem eu falei, né? Daria, né, para uma outra aula, né? São tantas coisas para aprofundar, né? E desenvolver. Mas a gente agradece, o IPSE agradece muito a tua participação e a tua disponibilidade, né? De estar aqui falando com a gente. E a Anne lembrou aqui que está no YouTube do IPSE, o evento que tu esteve junto com o Paim, quem quiser assistir, né? Quem não assistiu, quiser assistir novamente. E essa aula de hoje também vai para o YouTube, né? A Anne Soraya, que também vai estar lá, que vai dar para assistir novamente também. Então, Como essa aula Vai lá, aqui, essa fala minha dá com o para pai foi há assistir. 3 anos atrás, então, por favor, tenham paciência com a imaturidade da época também. De lá para cá, eu aprofundei muito os meus estudos, eu mudei muito o meu pensamento também, muitas coisas, então tenham um pouquinho de paciência com essa pessoa aqui. Alba, e semestre que vem tem mais, viu? Depois a gente fala. Tá bom? Eu é que tenho muito a agradecer ao IPSE, sempre por essa acolhida tão carinhosa, por esses convites. Acho que eu me sinto muito em casa aqui com vocês. Super obrigada. que bom, e o pessoal está firme aqui, todo Estamos com mundo. a sala cheia, né? Nossa, incrível. É isso que eu ia dizer. Ninguém foi embora. Muito legal. Obrigada a foi vocês embora, que foi todo ficaram. Com gostinho para continuar, né? Porque... Então, tá, então a Vamos gente abrir os microfones para uma salva de palmas. abrir os microfones para uma salva de palmas. Obrigada, gente. Obrigada de verdade. Eu vou pedir para a Alba, Soraya e a Anne ficarem para finalizar aqui. Então, Tá certo. Para a gente tirar a foto tradicional. Bom Alba. descanso, pessoal. um descanso. Obrigada Obrigada pela presença, né? Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigada. Boa noite, gente. Tchau, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite. Um beijo, Soraya. Um beijo, Ai, Alba, beijo. Anne. Boa noite. Beijo. Até Beijo. qualquer hora, Sandra.